E no 30º ano, no 4º mês, e no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali estava ele, a mão, ou sobre ele, a mão do Senhor. Amém, igreja? Meus amados irmãos, o livro do profeta Ezequiel, escrito pelo próprio dedo do profeta, vai narrar a história do povo de Israel. O povo de Israel que viveu uma decadência muito grande, ao ponto de todo o seu exército ser exterminado, ser morto. E o livro de Ezequiel, ela vai trazer bastante ensinamentos para nós nesta noite, porque eu também já tenho certeza que os irmãos já viram inúmeras vezes o texto bíblico que nós lemos no livro de Ezequiel, no capítulo 37, que fala sobre o vale de ossos secos. Eu tenho algo dentro de mim que eu nunca preguei sobre o livro do profeta Ezequiel, mas esses dias atrás me fizeram um convite justamente nesse livro, e eu me debrucei para aprender acerca do chamado do profeta Ezequiel. Então eu vivi uma experiência muito boa de poder extrair dentro desse livro algumas lições, e eu quero nesta noite compartilhar com a amada igreja, mesmo sabendo que eu não trago nada de novidade, né? Não é coisa minha, não é coisa pessoal, mas é coisa de Deus, é a palavra de Deus, é a escrita de Deus. O apóstolo São Paulo, ele escreveu no livro de Filipenses, no capítulo 3, se não me falha a memória: eu não vos canso de escrever-vos as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Então Paulo, ele quer dizer que quando ele escreve a mesma coisa, a mesma repetição, é que Deus, ele conhece o ser humano por dentro e por fora. Ele sabe que o ser humano é falho, ele é esquecido. Ele é como um pai dizendo, ou uma mãe dizendo para o filho: olha, não esquece isso, olha, lembra daquilo, olha, não deixa aquilo. É sempre alertando, mostrando para ele, para que ele não possa esquecer, porque sabe que ele vai esquecer. Deus também, ele é da mesma forma. Ezequiel, ele nasceu no ano 622 antes de Cristo. Quando Ezequiel nasceu, peço que os irmãos prestem bem atenção nessa introdução. Ezequiel, quando ele nasceu, o profeta Jeremias já havia mais ou menos 5 anos pregando em Jerusalém. Esse profeta, ao qual tem um título aqui, o profeta Ezequiel, ele vivenciou com seus próprios olhos toda a profecia que Jeremias havia declarado, derramado sobre os ouvidos do povo de Deus. Ele viu com seus próprios olhos o desfeito que o povo de Deus havia com a palavra de Deus proferida pelo profeta Jeremias. Ezequiel, este moço, ele viveu nesses dias, ele pôde contemplar, nos dias ao qual o profeta Jeremias anunciava, falava, apregoava, trazia despertamento, avisava ao povo, alertando para que o povo endireitasse os seus caminhos, as suas veredas, não oprimisse o órfão, não oprimisse a viúva, mas o povo ouvia as palavras do profeta Jeremias, mas simplesmente virava as costas, tampava os ouvidos. E o que mais me acho interessante é que o povo ia para o templo adorar a Deus, o povo levava sacrifício para o templo para adorar a Deus, levava as ofertas na casa do Senhor nos dias do profeta Jeremias para adorar a Deus. Mas Deus, conhecendo o ser humano, Deus conhecendo o povo dele, que o exterior mostrava algo diferente do seu interior.
Quando o povo ia para o templo oferecer sacrifício, levar o seu dízimo, levar a sua oferta para Deus, e ao sair pela porta, o povo voltava às suas práticas abomináveis, às suas adorações aos deuses pagãos, fazia as aberrações diante de Deus, e Deus via tudo isso. E Deus levantava o profeta Jeremias para que, quem sabe, na insistência do profeta, o povo despertava, o povo voltava-se para Deus. E Jeremias falava, anunciava: olha, endireita os seus caminhos, porque se não sendo assim, Deus ele vai permitir que os caldeus, os babilônios, ele venha destruir essa cidade e leva vocês cativos para a Babilônia. Mas o povo não estava acreditando, o povo não estava crendo nas palavras do profeta Jeremias. Mas Ezequiel era um jovem, ele contemplava toda essa trajetória ao qual Jeremias apregoava para os ouvidos do povo de Israel, para o ouvido do povo de Judá, mas o povo não acatava. Jeremias, só para você ter uma ideia, ele profetizou por 40 anos sobre o povo de Deus, sobre Jerusalém e o povo de Judá. 40 anos anunciando, 40 anos falando, mas o povo não acatava, até que no ano 606, exatamente no ano 606, a Babilônia cerca a cidade de Jerusalém, cerca a cidade de Judá, sitia a cidade no propósito de entrar, invadir, destruir, matar, fazer arruaça no meio da cidade do povo de Deus. Então os olhos do povo contemplou que as palavras ao qual o profeta Jeremias anunciava estava diante dos olhos deles, concretizando passo a passo. Ezequiel ouvia isso, Ezequiel via isso. Ezequiel, ele foi nomeado um profeta, mas o seu pai era um sacerdote. Nós lemos no capítulo 1 do livro de Ezequiel, que Buzi, pai de Ezequiel, era um sacerdote. Então tudo levava a crer que Ezequiel seria também um sacerdote. Quando o pai de Ezequiel, ao saber que o seu filho era um menino, era um macho, depositou sobre os seus ombros, sobre as suas costas, todas as promessas que um dia lá no futuro o seu filho ia substituir o seu pai no sacerdócio ali no templo de Jerusalém. É muito interessante que toda família, todo pai, ao saber que o seu filho nasceu, o homem, a alegria contagiava a casa, porque ele também saberia que ele ia exercer uma função dentro do templo, dentro da casa do Senhor, que honraria a família, honraria a sua casa, porque Ezequiel, ele pertencia à tribo de Levi. A tribo de Levi foi uma tribo ao qual Deus separou para que eles viessem exercer os trabalhos de dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Levi, ele foi o terceiro filho de Jacó, que era casado com Lia. Lia teve 4 filhos: Rubem, Simeão, Levi e Judá. Levi, ele foi, a tribo de Levi, para os irmãos entenderem, foi separado para que eles viessem exercer os trabalhos dentro do templo do Senhor. Então, para que o homem, ele fosse um sacerdote, para os irmãos entender, nos dias do profeta, ou no Velho Testamento, ele tinha que pertencer da tribo de Levi. Todo homem que fosse sacerdote, ele tinha que vir desta linhagem. Não é como os dias de hoje. Hoje a pessoa dorme, de repente a pessoa dorme no domingo, na segunda-feira ele acorda, ele fala: olha, eu acho que eu quero ser pastor.
O que eu faço para ser pastor? Ele pega o celular e vai no Google, pesquisa no Google, lá está escrito, você quer ser pastor? Então você faz um curso de teologia. Quando você fizer o curso de teologia, você recebe um diploma, aí você vai, abre uma igreja e aí você é o pastor. Mas nos dias que nós estamos vivendo, as coisas é assim. O camarada, ele não é nada na igreja, ele simplesmente é um membro de banco, ele nunca fez nada, ele nunca ajudou, nunca trabalhou, nunca esteve disposto, nunca serviu, nunca estava à disposição para servir, mas de repente ele sai da igreja, volta daqui 5, 6 meses, e quando entra pela porta, gravatado, bonito, irmão, tudo bem? Não, agora eu sou pastor. Mas nos dias do profeta Jeremias, ou no Velho Testamento, não era desta maneira. Primeiro, o homem tinha que pertencer à tribo de Levi. O mais interessante é que nem todos que eram da tribo de Levi poderiam ser sacerdote. Para ser sacerdote, além de ser da tribo de Levi, ele tinha que ter na linhagem de Arão, ao qual Deus separou como sacerdote do templo do Senhor. Ele tinha que vir do tronco de Arão, porque muitos levitas nasceram, mas muitos também não se tornaram sacerdotes, porque não era na linhagem, não era do tronco de Arão. Então Ezequiel, o seu pai Buzi, provavelmente depositou nas costas dele, nos ombros dele, e lá na frente ele iria ser um sacerdote, como pai, como é lógica. O pai que é um pastor, ou um serviço paralelo, ele faz de tudo para que seu filho venha exercer a função que hoje ele predomina. Então Buzi, o seu pai, colocou ele provavelmente desde criança, hoje seria na escola dominical, nos dias do profeta, colocou lá para aprender a Torá, ficou aprendendo dia após dia, por 8 anos, aprendendo a Torá, decorou a Torá, e depois ele foi crescendo, desenvolvendo dentro da linhagem, dentro do caminho, para que lá na frente ele fosse o sacerdote. A Bíblia vai dizer que lá no livro de Levítico, ou Número, se não falha a memória, que a unção sobre o jovem para se tornar sacerdote era apenas com 25 anos de idade. Não ungia um sacerdote jovem para o sacerdote com menos de 25 anos. Mas nos dias atuais nós mudou bastante. E lá o jovem ao qual ele exercia todas as funções de sacerdote, para que um dia ele fosse sacerdote dentro do templo do Senhor, ele ia estudar, ele ia aprender, ele ia aplicar à sua vida tudo que rege dentro do templo do Senhor. Só para vocês terem ideia, um sacerdote, a qual Ezequiel também provavelmente entrou nesse caminho, ele tinha que saber da lei, de toda a lei, do Torá, das leis ao qual Moisés havia escrito. Ele tinha que saber, porque quando ele fosse julgar a causa, ele tinha que julgar as causas independente familiar, ou uma morte, ou alguma coisa, alguma tragédia, ele tinha que julgar segundo a lei de Deus. Então ele tinha que saber tudo da lei. Aquele que um dia fosse sacerdote, ele tinha que saber também de medicina, porque quando a pessoa estivesse enferma, doente, e fosse para o templo do Senhor, e ali ele falava abertamente que ele estava doente, que estava enfermo, dando um exemplo, a lepra, o sacerdote ele tinha que saber, ele tinha que ter conhecimento de medicina, para que ele pudesse julgar a lepra na pele da pessoa, para ver se era uma lepra funda, se era uma lepra rasa, se era um leproso que deveria ser afastado da família, que seria colocado para fora dos muros. Então o sacerdote ele tinha que ter também um conhecimento de medicina. E o sacerdote também, ele tinha que saber a parte de veterinário também,
para que quando o povo fosse levar o cabrito, a ovelha, o pombo, o bode, fosse levar para sacrifício, levar para oferta, ele tinha que também saber se o animal tinha defeito, se o animal era manco, se o animal era defeituoso, para que quando ele fosse oferecer algo para o Senhor, não fosse algo que desagradava a Deus, como o livro de Malaquias diz, que quando o povo oferecia lá no templo, na casa do Senhor, levava manco, aleijado, com defeito, e oferecia para o Senhor, aquilo desagradaria a Deus. Então o sacerdote, ele sabendo que ele foi chamado para sacerdote, então ele tinha que saber e olhar o animal e avaliar o animal, para depois que viesse ser oferecido com sacrifício, porque ele sabia que o Deus era santo. Ezequiel estava nesse caminho, ele estava nessa preparação, mas paralelo a isso, Jeremias vivia profetizando, paralelo a isso, Jeremias vinha anunciando: olha, a vinda dos babilônios sobre o povo, sobre a cidade é iminente, eles vão vir e vão destruir essa cidade, e vai levar cativo este povo, porque este povo tem desagradado a Deus. E foi dito e certo, no ano 606, os babilônios entraram em Jerusalém, destruíram a cidade, atearam fogo no muro, na cidade, no templo, derrubaram o templo, destruíram tudo dentro do templo, levaram os utensílios para a Babilônia. E no ano 606, os babilônios entraram e levaram uma renca de jovens, de moços inteligentes, sábios, pessoas instruídas, pegaram esses jovens e levaram para a Babilônia, para ser escravo na Babilônia. E no ano 597, novamente Nabucodonosor, os seus homens, os caldeus, invadem novamente Jerusalém, leva mais 10.000 jovens embora para a Babilônia, e dentre esses está o profeta Ezequiel. Ezequiel estava cativo, estava preso na Babilônia, estava numa terra estranha, num povo estranho, e ele lembrava ali da cidade de Sião, lembrava quando a sua preparação para que um dia ele fosse sacerdote, quem sabe lá ele exercesse a função a qual o seu pai deixaria para que ele fosse exercer. Mas quando ele abre os olhos, ele cai em si, ele descobre que ele está cativo lá na Babilônia. E é lá na Babilônia que Deus chama Ezequiel, fala: Ezequiel. E Deus chama Ezequiel e mostra para Ezequiel uma visão dentro de uma visão. Ezequiel tinha tudo para ser um sacerdote, mas o plano de Deus para ele é que ele vinha ser ali um profeta de Deus, para profetizar sobre todas as nações e todos os povos. Quando Ezequiel completou 25 anos, ele foi ungido a sacerdote, mas para exercer a função junto ao templo, ele tinha que ter 30 anos de idade. Mas quando ele, nesse interino de 25 para 30 anos, foi quando os babilônios levaram ele para a sua terra, para a terra da Babilônia. Ezequiel, então, toda a sua esperança, toda a sua expectativa de um dia exercer a função ali no templo do Senhor, haveria frustrado, porque o povo desacatou a Deus, o povo desobedeceu a Deus, e Deus o castigou, porque o povo não ouviu e não acatou os conselhos do profeta. E Deus começou então a dar visão a Ezequiel. E Deus então começou a mostrar a Ezequiel. Eu já quero aqui levar no livro
do profeta Ezequiel no capítulo 37, e Deus mostra para Ezequiel numa visão dentro de um vale aonde havia um exército morto ali, havia todo seco, havia os ossos secos, porque todo o exército de Israel estava morto, e Deus leva o profeta no meio daquele vale, e ele contempla aqueles ossos que estavam ossos sequíssimos no meio daquele vale. E é aqui que eu quero compartilhar com os irmãos essas lições, a qual está contida no livro do profeta Ezequiel capítulo 7. E no versículo 1 diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e veio sobre mim a mão do Senhor e me levou. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta e depois você ir grifando, e me levou. Aqui nós vamos aprender a primeira lição aqui nesta noite, que Deus pegou o profeta e levou ele no meio do vale. Aqui nós entendemos que quando é Deus que ele estende a sua mão sobre mim, sobre você, sobre o homem e sobre a mulher, ele é o mesmo que responsabiliza pelo feito que há de acontecer na vida do homem e na vida da mulher. Quando é Deus que pega e leva você a determinado lugar, a determinada situação, a determinada casa, a determinado homem, a determinada família, é Deus que responsabiliza pelo feito que Ele vai fazer naquela casa, naquela família. Porque foi Deus que levou, foi Deus que conduziu. Porque o que quero dizer com isso? Que quando o homem, quando a mulher, nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, com a nossa mão, as coisas não andam, as coisas não funcionam, não dá certo. Mas quando é Deus que Ele te leva, te dá direção, e Ele fala contigo: eu estou com você nesta batalha, nesta peleja, você entra, que a vitória é certa, em nome do Senhor Jesus. Porque muitas pessoas têm quebrado a cara, muitas pessoas hoje estão de cabisbaixo, decepcionadas, porque alertaram, buzinaram, tocaram a trombeta: eu faço, eu sou, eu vou, porque Deus está comigo. E na realidade não, ele mesmo se propôs aí, e Deus não tinha dado a instrução para que ele iria em determinado lugar, e quebrou a cara. Mas quando é o Senhor que te leva, pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado. Por mais que você olhe, o céu está em chumbo, está enegrecido, parece que não funciona, não vai funcionar, não se preocupe não. Se for o Senhor que levou você, pode ficar tranquilo, que na hora certa, no momento certo, o Senhor ele vai agir, e você vai cantar o hino da vitória. Porque foi a mão do Senhor que me levou, no capítulo 1, no versículo 1. E no próprio versículo 1 ele diz que a mão do Senhor me levou, e levou no Espírito do Senhor. É outro segredo que nós vamos aprender aqui. Por que levou no Espírito do Senhor? Porque se você chegar naquela casa, você chegar naquela situação, você chegar naquele vale, você chegar naquela tempestade, movido pelo Espírito do Santo do Senhor, com toda certeza você permanece, com toda certeza você fica de pé, você aguenta, você caminha, você anda, porque você está movido pelo Espírito Santo do Senhor, porque Ele me levou em Espírito. Porque todo aquele que vai movido pela carne, pelo sentimento, pelo coração,
eu já falei, ele vai decepcionar, ele vai entristecer, vai quebrar a cara, vai se machucar, mas todo aquele que é movido pelo Espírito, com toda certeza, ele aguenta, ele sustenta, né? Ele fica de pé, as coisas acontecem, porque aquele que é Espírito, ele decide as coisas que é do Espírito, porque aquele que é da carne, ele sabe que ele não vai suportar, ele não vai aguentar, e todo aquele que é movido pela carne, com toda certeza, ele recua, ele volta para trás, ele quebra a cara, ele volta para trás, porque é movido pela carne, porque a carne não aguenta, porque aquele que está na carne não suporta, aquele que está na carne não aguenta, aquele que está na carne ele não aguenta, mas aquele que está no Espírito, né? Diante do momento de luta, no momento de aflição, no momento de dor, no momento de lamentação, ele suporta, porque aquele que está em Espírito, o Espírito do Senhor vivifica a vida dele e fortalece, e ele suporta, ele aguenta. E no próprio versículo 1 diz assim: e colocou no meio do vale. Está no versículo 1. O profeta diz: e colocou no meio do vale. E eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. É lá no meio que Deus ele vai agir. É lá no meio que o Senhor vai mudar a situação. É lá no meio que o Senhor ele vai pôr as tuas mãos e vai dizer assim: até aqui foi, daqui para lá é eu que controlo as coisas aqui. É no meio da adversidade, é no meio da luta, quando tudo parece estar perdido, quando tudo parece que diz que não vai acontecer, é aí que o Senhor se encontra com você no meio e diz para você: eu estou aqui do seu lado, é aí eu vou lutar essa batalha, eu vou vencer essa batalha com você. É no meio. É no meio que o Senhor vai estar com você. Aleluia. Talvez você pense: oh irmão, a minha família é difícil, meu esposo é difícil, ele não afirma como eu afirmo, né? A minha casa, né, parece que não quer compromisso com as coisas de Deus, né? Ele não quer compromisso com as coisas de Deus. De novo repetindo, mas eu quero dizer que é lá no meio do seu lar, é lá no meio da sua casa, é no meio da sua família, que o Senhor ele vai fazer um reboliço e você vai cantar o hino da vitória. É lá no meio. E no versículo 2, o profeta escreveu dizendo: e me fez andar no vale. Quando nós lemos esta passagem, eu entendo que quando Deus diz ao profeta: olha profeta, você anda neste vale, significa você tem que estar em movimento. Você não pode ficar parado, você não pode ficar de braços cruzados, vendo as coisas acontecer, e fala com Deus em Espírito: olha, se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz, se o Senhor quiser agir, o Senhor age, mas eu vou ficar aqui parado, de braço cruzado, esperando o Senhor resolver. Não, Deus diz ao profeta, dizendo assim: olha, e me fez andar no meio do vale. Quer dizer, você que tem que estar em movimento. Aleluia. Mas que movimento, irmãos? É quando você movimenta, Deus age. Quando você movimenta na oração, Deus começa a fazer. Quando você começa a movimentar na consagração, Deus ele começa a agir. Quando você começa a movimentar na casa de Deus, nos trabalhos de Deus, na obra de Deus, Deus ele começa a agir na sua vida de uma maneira sobrenatural, porque Deus ele começa a agir a partir do momento ao qual você começa a andar. Aleluia. Porque para Deus agir, você tem que ter uma ação. Não é parado que você vai conseguir, não é esperando que você vai conseguir. Aleluia.
Você lembra naquela passagem lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, que havia 4 leprosos pelo lado de fora do muro da cidade, que havia cercado a cidade de Jerusalém, e o povo de Jerusalém ficou preso dentro da sua própria cidade, ao ponto daqueles que estavam dentro não podiam sair, e nem os que estavam fora podiam entrar. E a Bíblia vai dizer lá no livro de 2 Reis, que a fome era tão grande dentro da cidade, que 2 mulheres combinaram entre si de cozer o seu filho e alimentar e comer os seus próprios filhos, porque a fome era terrível dentro daquela cidade. Ao ponto de uma mãe pegar a criança, o bebê, e pôr dentro de uma panela de barro e cozer ela para comer. Elas combinaram: olha, hoje nós vamos comer a sua criança, amanhã nós pega e coloca o meu dentro da panela e nós vamos fazer uma sopa da criança, porque a fome era tão grande dentro de Israel. E para o lado de fora havia 4 leprosos, 4 leprosos sem expectativa nenhuma de resolver, de acontecer nada, simplesmente estavam esperando a morte. Mas eles começaram a cair em si, eles começaram então a movimentar, eles começaram então a agir. Um disse para o outro: olha, se nós ficarmos aqui nós vamos morrer, e se nós entrarmos para dentro da cidade, lá a fome dentro da cidade, nós também vamos morrer. Vamos fazer uma coisa, vamos levantar e vamos até o arraial do Ciro, e se eles matar, nós morreremos, mas se eles deixar viver, nós viveremos. E na medida que aqueles 4 se levantou, aleluia, na medida que aqueles 4 se movimentou, aí Deus começou a agir. Na hora que aqueles 4 andavam por terra, na medida que eles batiam o pé no chão andando, Deus amplificava o som da batida dos pés dele no chão. Os assírios ouviam na terra e viam um som de um grande exército vindo. Por quê? Porque eles tomaram a atitude de falar: olha, se eu ficar esperando aqui eu vou morrer, então eu vou movimentar. Na hora que você movimentar, Deus vai agir. Glória a Deus, aleluia. Porque tem coisas que Deus faz. Glória a Deus, aleluia. Tudo Deus faz, mas tem coisas que Deus não faz. O que é que você tem que fazer? Aleluia, Deus. Aquilo que é para você fazer, isso Deus ele não faz. Então que a minha palavra para o seu coração nesta noite, palavra de Deus, movimenta, levanta, caminhe, busque, ore, consagra, clame a Deus, clame ao Senhor, e o Senhor ele vai te responder. É na medida que você caminha, na medida que você anda. Aleluia. Aquele jovem estava longe da sua casa, longe do seu pai, diante de uma situação terrível, cuidando de porco, mas ele caiu em si, né? Ele parou para pensar um pouco, ele lembrou: quanto na casa do meu pai, né, tem fartura de alimento e eu aqui padeço de fome. Mas ele tomou uma atitude, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus perante ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Então aqui está um movimento, está uma ação, está uma atitude que precisou dele tomar, para que ele pudesse ao encontro do pai. Ele só não pensou, mas ele agiu: levantar-me-ei. Ele começou a levantar e se movimentar. Então a vitória é sua, mas é você que tem que movimentar. A causa é sua, mas é você que tem que ir adiante. Os papéis estão embaixo, é você que desperta Deus, para que o Senhor ele usa a sua causa e te conceda a vitória para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. É você movimentando. Glória a Deus. E ele diz: poderão viver esses ossos? O profeta diz: tu sabes
sabes. O profeta, ele tinha uma consciência de que nada dele podia fazer através daqueles ossos, mas ele tinha uma convicção de que a mão de Deus, que tinha todo o poder, ele sabia que nada dele poderia fazer, por mais que ele profetizasse, sem a permissão, sem a vontade de Deus, nada sairia do lugar. Mas quando Deus falou assim: poderão, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor. Aleluia. Eu oro, eu busco, eu consagro, eu caminho, eu ando, eu vou na tua casa, eu participo, eu te sirvo, mas está na sua mão, não está no seu controle. Se o Senhor achar por bem agir, está na tua mão. Ele sabia desse conceito. Então isso cabe a nós, igreja. Nada de nós pode ser feito, nada dos pastores pode ser feito, mas o Senhor pode todas as coisas. Como diz o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Senhor. E no versículo 4 diz assim: profetiza a minha palavra. Profetiza a minha palavra, é a minha palavra. Aleluia. É a minha palavra. Ou seja, quando você estiver num momento de diversidade, quando você estiver num vale, numa luta, numa tempestade, numa dificuldade mesmo, aí você profetiza a palavra do Senhor, dizendo: a palavra do Senhor diz assim. É a palavra do Senhor, que ela é viva, é eficaz, é uma espada penetrante de 2 gumes, que ela é apta para discernir os pensamentos e conhece a intenção do coração. É a palavra. Aleluia. Profetiza a palavra. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu imagino, não, é a palavra de Deus. Profetiza a palavra. Você profetizando a palavra, Deus, ela é fiel para cumprir a palavra que está escrita na Bíblia Sagrada. Para a gente encerrarmos, e quando ele profetizava, houve um reboliço, e a Bíblia vai dizer mais claro ainda: e houve um ruído, houve um barulho, ossos dos ossos. E aquele movimento, e aquele barulho, na medida que foi ajuntando osso nos ossos, significa que tudo aquele exército que estava deitado naquele solo, naquela terra, os ossos começou a juntar um osso no osso, e começou então a formar aquele esqueleto, que após aquilo formou um homem. E eu quero trazer uma palavra que as coisas só funcionam, só andam quando estamos juntos, quando estamos unidos, quando estamos no mesmo propósito, quando estamos na mesma fidelidade, quando estamos no mesmo propósito, na paz, na mesma harmonia, no mesmo foco. Quando nós andamos nessa união, aí as coisas começam a funcionar. Aleluia. É isso que os pastores de hoje em dia têm dificuldade dentro das igrejas, de trazer o povo, de unir o povo, de fazer que o povo esteja constante na obra, na casa de Deus. Mas para que nós tenhamos a vitória, para que nós possamos alcançar o objetivo da nossa vida, nós precisamos unir, nós precisamos estar em paz, nós precisamos estar em harmonia, e dentro dessa harmonia temos fidelidade com Deus, fidelidade com a casa de Deus, com a obra de Deus. Aleluia. Sem isso não funciona, sem isso não dá certo. Nós temos que ter fidelidade, nós temos que ter harmonia, não só aqui dentro de casa, mas temos harmonia dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, na rua, na escola. Nós temos que ter união, nós temos que ter paz, mas é uma paz que Cristo exala de você para fora.
É uma paz que a pessoa, por mais que ela não vai muito com a sua cara, com o seu jeito, mas ela consegue exalar a presença de Deus na sua vida, e ela vê a paz que você é. E assim nós vamos caminhando, e assim nós vamos andando, prosseguindo, irmãos. Conta-se uma história, para nós encerrar, de um sábio. Acho que eu já contei aqui, mas de repente você não sabe ainda, aprende. Um sábio, ele pegou o seu servo certa feita e começou a andar no cavalo, e o servo puxando ele, e ele chegou num lugar, numa terra, ou num caminho, numa estrada, e olhou para cima a terra, que acabava de, a vista não conseguia olhar tanto terra que tinha, olhava para o lado de baixo, só terra, aquele mundão de terra que sumia diante dos olhos, e ele começou a andar, começou a caminhar, e o servo puxando aquele sábio no cavalo, e quando ele olha bem longe, ele avista uma casinha de madeira, sapê, bem pobre, bem simples, e ele vai chegando perto daquela casa, e na medida que ele vai chegando perto, ele avista o pai de família, a mãe e os filhos ao lado, tudo descalço, com a roupa, tudo rasgada, simples, velha, cabelo tudo bagunçado, o pai simples, com a roupa também rasgada. Daí o sábio aproxima e pergunta para ele: olha, o que vocês fazem para sobreviver neste lugar aqui? Porque eu olho para cima, só tem terra, eu olho para baixo, só tem terra, não tem nada. O que vocês fazem para sobreviver? E ele disse: olha, sabe o que é? Nós temos uma vaquinha, e a vaquinha, ela dá tantos leites toda manhã, nós pegamos metade do leite e fica para as crianças, para casa, e a outra metade nós vamos para a cidade e troca por mantimentos, pelas coisas para nós comermos. Ah, é assim que você sobrevive? É. Daí ele virou o cavalo e voltando, quando menos espera, ele avista a vaquinha. Aí ele pede para o servo: olha, vai lá buscar a vaquinha. Daí quando o servo busca a vaquinha, traz até perto dele, ele pega no precipício a vaquinha, empurra a vaquinha, amarra a vaquinha, cai lá embaixo e arrebenta tudo e morre. E ele vai embora para casa. E passa ano, e aquele servo atormentado por aquela atitude daquele sábio. Aquela família só tinha vaquinha. Agora o sábio pegou, jogou a vaquinha, matou ela. O que eles vão fazer para sobreviver? O que será que aconteceu? Passou-se 20 anos. Um dia ele, tão atormentado, resolveu ir lá saber o que aconteceu. Quando ele entrou por aquele caminho, entrou por aquela estrada, olhou para cima, plantação de milho, plantação de mandioca, plantação de laranja, olhou a plantação de algodão, plantação de abóbora por lá de baixo, e aquela cana, aquela coisa bonita de se ver, e ele começou a caminhar, admirar, olhou ao longe, e viu aquela casa bonita, bem vistosa, e quando ele vai se aproximando, vê um carro bonito na garagem, um pai de chapéu, bem arrumado, os filhos já moços, tudo bem arrumado, e ele contempla e olha, ele observa que justamente aquela família, e ele pergunta: moço, senhor, o que aconteceu? O que houve esta mudança drástica? Fala: sabe o que é? É que nós tínhamos uma vaquinha, mas um dia a vaquinha caiu no precipício e morreu. Sabe o que nós tivemos que fazer? Regaçar as mangas, debruçar os braços e plantar e colher e cultivar, e aí está o que nós fizemos e aquilo que nós conquistamos. Então aqui é um segredo esta lição, porque muitas das vezes a gente vamos vivendo uma fé mesquinha, uma fé dentro daquele quadrado que a gente vive, e aquilo ali está bom demais, está gostoso, não mexe comigo, não me atrapalha, eu estou aqui no último banco, eu não quero se envolver, eu não quero fazer nada de curso, eu não quero reger nada, eu não quero estar à frente de trabalho nenhum, eu quero ficar na minha, eu quero ficar no meu quadrado. E às vezes Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, e você não desperta, você não está disponível,
você não se levanta e fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu estou aqui para servir, eu estou aqui na tua casa, faz de mim aquilo que o Senhor achar melhor para a tua obra, para a tua casa. E dentro disso, o Pai, o nosso Deus, que Ele é o nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele vai te recompensar na sua vida. Amém, igreja? Que Deus abençoe suas vidas e guarde esta palavra nos seus corações, para a glória de Deus. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus.